Thaís Oyama. Quem vê cara não vê coração. Não imaginava que, ao final da sua linda matéria, ela ia trazer uma revelação deveras curiosa sobre o nosso futuro recente e o Lulinha e o aviso que o Lula recebeu. 3 razões para Lula ter jogado Moraes aos leões. Lula tem vários motivos para largar a mão daquele a quem, por mais de uma ocasião, chamou de salvador da democracia. Ela começa relatando um pouco do caso. Todo jornalista vai ter que relatar o início do caso, que às vezes fica até cansado, mas tá ali. Lula, em entrevista ao ICL, referiu-se a Dom Pedro III como companheiro Alexandre para 3 frases depois, jogar o companheiro Alexandre aos leões. 2 dias após a CPI do Master revelar que o patrimônio do magistrado triplicou desde a sua chegada ao Supremo e que só os 17 imóveis que possui com a mulher estão avaliados em 31,5 milhões. É um valor, eu acho, meio defasado. Lula afirmou que quem quer ficar milionário não pode ser ministro da Suprema Corte. Disse ainda que o salário de deputado, governador, presidente da República não permite que ninguém seja rico e acrescentou: se alguém enriquece durante o mandato é porque teve outras coisas para ficar rico. Um pouco mais e Dom Pedro III ficaria tentado a enquadrar Lula num de seus inquéritos imorríveis. Veja o tom adotado pela Globo, né? Inclusive, quando termina falando de inquéritos imorríveis, já é mais uma crítica ao Sem Cabelos. O presidente tem vários motivos, até onde a vista alcança, todos de natureza eleitoral, para largar a mão daquele a quem por mais de uma ocasião chamou de salvador da democracia. Uma das togas mais poderosas do tribunal, que foi o parceiro institucional e instância de sustentação de seu governo nos choques com o Congresso. A primeira razão, para descartar o seu grande aliado, é que a sucessão de revelações sobre as ligações cada vez mais escancaradas entre o Banco Master e os cada vez menos egrégios ministros do Supremo tornou improvável a contenção do escândalo. A quantidade de coisas saindo, a pressão popular e também essa vontade da imprensa em revelar esse assunto, eu acho que tá dando bom. Segundo a última pesquisa da Quest, mais brasileiros não confiam no Supremo do que confiam, e 66% querem votar em candidatos ao Senado que apoiem o impeachment de ministros. O pior dado para Lula, 59%, vem à corte como a leda do governo. Há uma segunda razão para Lula abandonar Dom Pedro III. A biografia disse ter tentado salvar, sugerindo ao ministro uma declaração de impedimento e um truque retórico. Diga textualmente: minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz as coisas. Essa razão passa pelo fato de, assim como Lula, Flávio Bolsonaro dá um braço para não ter de subir no palanque e falar sobre o envolvimento de ministros do Supremo no caso Master. Lula quer que resolva o Guandu, porque o Lula não quer falar do assunto. Só que aí você vê, né? Olha só, a Globo já tá dizendo que o Flávio não quer falar. Você vê aí, né? Aí você faz aquele pré-julgamento porque você já sabe como é a Globo. Só que você continua lendo a nota e ela vai te falar que o Flávio não querer falar sobre o Supremo ou o caso Master é por conta de algumas motivações que são muito diferentes das motivações do Lula. E aí quando você olha, você fala, mas peraí, não é mais teoria da conspiração? Essa história que a direita é perseguida? E que a direita pode ser perseguida? O filho de Jair Bolsonaro segue com freio de mão puxado no assunto, não apenas por ter pai presidiário e à mercê da corte. Isso aqui é uma espécie de sequestro, né? Chantagem, com requintes de crueldade. Mas por temer pela própria sorte. Olha! Vejam só. O Globo escrevendo em suas páginas que o Flávio Bolsonaro pode ser perseguido, ter a sua candidatura impugnada, porque ele pode falar coisas que, se desagradarem a alguns ministros, ele não vai poder ser candidato. Antigamente era teoria da conspiração essa história. Assombra a hipótese, até agora nem cogitada nem fundamentada, de integrantes da corte produzir um fato jurídico que leve o TSE a indeferir o registro de sua candidatura. Por isso que o Flávio está de freio de mão puxado. O motivo do Lula é outro. Por isso, até aqui, o bolsonarista vem tratando com ponderada distância os passivos de Dom Pedro III e Toffoli. O convidado aqui, provocado, ele joga para os candidatos ao Congresso a resposta sobre eventuais impeachments. Próceres do PL receiam ainda pelo destino de 5 pré-candidatos do partido ao Senado que respondem a ações no Supremo, entre eles Carlos Bolsonaro. Por motivos distintos, tanto Lula quanto Flávio pretendiam manter a maior distância possível do inconveniente assunto dos magistrados radioativos. A entrada de Caiado na eleição, porém, tende a obrigar os dois a mudar o jogo. Na segunda, Caiado declarou que antes mesmo de um eventual impeachment de ministros, o Supremo deveria cortar na própria carne e afastar os nomes envolvidos no escândalo. Ao arrastar o tema para a arena presidencial, Caiado obriga Flávio a segui-lo, ao mesmo tempo que força Lula a se mexer para não ficar com o mico na mão. Não sei se o Flávio está sendo forçado, não. Quem fez essa análise foi até um petista lá atrás, que deu entrevista para o Estadão, falando que, de todos os candidatos pela direita, o que tem mais margem para não fazer acenos para a direita e ainda assim ter o apoio da direita, mesmo sem acenar para a direita, é o Flávio Bolsonaro. Porque
O fato dele ter um Bolsonaro no nome e já ser uma figura conhecida, e a gente já ter visto um histórico do Flávio, a gente entende que muito do que ele fizer é por verdadeira necessidade de vencer a eleição. Já o Caiado, que ficou calado por todos esses anos, não se pronunciou em nada, e teve até momentos que ele se pronunciou defendendo os absurdos, né? E até oferecendo cadeia para os terroristas do 8 de janeiro, como ele classificava. Esse sim precisa entrar em campo e falar muita coisa. Caiados, hein? Mas essa turma para crescer da direita, eles vão ter que radicalizar. Enquanto o Flávio pode ser o mais moderado possível. Então, não acho que o Flávio tem a obrigação de falar, e ele não vai falar. Eu tenho certeza disso. Terceira razão, e aqui que tá a melhor de todas. Eu gosto disso, é sempre o melhor pro final. A terceira razão para Lula buscar distanciamento sanitário do ex-aliado, meu Deus, não são mais amigos. Dom Pedro III nasce do solo fértil da especulação, que é que um passarinho altamente informado sobre o andamento das investigações policiais do Master, e vê o nome na cabeça, viu? Contou ao Lula, mas coisa pesada vem por aí. E que não há salvação para a biografia do companheiro Dom Pedro III. Eita, rapaz. Mas que coisa. Quem será que falou para Lula? Quem que pode ser altamente informado do andamento das investigações? Quem saberia o que se passa na PF podia ter contato pro Lula? Aí, Lula. Que bom, viu? O Brasil vai sorrir. Parece que esse período olha, vai acabar. Essa nota aqui, para mim, não condiz com o tom que quer vender. A reação nada amigável de ministros do Supremo à fala de Lula sobre Moraes e Vorcaro. Veja como essa nota é bem genérica e fala um monte de coisa, assim, fala muito, mas não fala nada. Ministros, alguns bem próximos de Lula, ficaram contrariados com as falas do petista sobre a biografia de Dom Pedro III. Para o integrante do Supremo, ouvido pelo radar, a fala do petista reflete certa ansiedade ante dificuldades eleitorais do presidente da República para fazer deslanchar seu projeto de reeleição. Isso é Lula sendo Lula, com medo de perder a eleição. É altamente injusto falar do Supremo, mas tem um problema do governo, diz o ministro. Acabou. Vocês lembram dos tons que foram adotados pelo Supremo para passar recado pro Lula no passado? As matérias que saíram na Mônica Bergamo, as matérias que saíram na Daniela Lima, na Luísa Martins, eram sempre em tons extremamente agressivos. Falando assim, olha, o Planalto já foi avisado, é bom parar de brincadeira, que o governo ainda precisa do Supremo para isso, isso e isso. Sempre em tom ameaçador. Sempre eram recados assim. Nessa aqui fala, não, ficou chateado, né? O Lula está ansioso aí pela eleição. Você vê que é uma crítica, mas não é uma crítica. Deixa lá, velho. E tá aí. Talvez, como eu comentei ontem, precisamos estar distante verdadeiramente de uma largada de mão. Não existe talvez um interesse tão grande em proteger o homem que um dia é a pessoa mais poderosa desse país.